uma coisa que entrou de forma muito pesada foi a questão do cuidado. Quem cuida de quem quando todo mundo precisa trabalhar de casa ou então é obrigado a sair de casa, se expor mais aos riscos de contaminação. Além da gente já ter uma sociedade extremamente desigual, a gente teve também um aumento grandioso do número de desempregados. As últimas pesquisas do IBGE apontam que o desemprego no Brasil teve recorde em outubro do ano passado. Como que as pessoas se ajeitam dessa maneira? Com os dados de diferença salarial, da diferença dos empregos formais para os informais, do trabalho da dupla jornada ou da tripla jornada para as mulheres, né? O número de horas que essas mulheres trabalham em casa serem muito superiores aos homens. A diferença que existe até mesmo, não só entre gêneros, mas a gente aqui pode expandir, a gente pode falar das desigualdades sociais, econômicas, étnico-raciais, é que essas diferenças elas não só se mantiveram, como elas se aprofundaram com essa pandemia. Está vendo um retorno forçado, né, pela pandemia para a esfera doméstica, né? Então a mulher que demorou tanto tempo, né, as conquistas da mulher no mercado de trabalho, na formação escolar, acadêmica, né, formação técnica, todas essas conquistas, os últimos dados têm indicado um retrocesso. Claro que quando a gente pensa nas mulheres e a gente fizer a intersecção, né, de gênero com classe social, com a questão étnico-racial, a gente vai ver que, obviamente, a gente encontra aquelas mulheres que estão na periferia, né, que realmente estão sendo duramente afetadas pela pandemia. Mas a pandemia ela também vai atingir, né, uma classe de mulheres que está na academia, são mulheres cientistas, profissionais, e que a gente está vendo uma diminuição significativa de produção científica por parte dessas mulheres, coisa que não atingiu tão gravemente os homens. Esses dados são só sintomas. A gente já vive numa sociedade patriarcal e a pandemia só veio para justamente reforçar esses padrões de opressão feminina. Então, por que as mulheres não estão mais procurando emprego? Porque elas estão fazendo aquilo que elas sempre fizeram, que é o trabalho não pago, que é cuidar de casa, cuidar dos doentes, cuidar das crianças, cuidar dos idosos e ser um apoio para o homem que tradicionalmente é aquele que traz o sustento para casa. Porque a elas também é dedicada essa função de cuidado. Ela é responsável pelo trabalho doméstico, né, pela maior parte do cuidado parental mesmo, né, e agora acumula muitas vezes ainda a função de ensinar, né, de professora desses filhos que estão em casa, né, ou até mesmo por causa da própria Covid, né, são as próprias mulheres que estão na linha de frente, né, tanto como ocupação formal, então se a gente for olhar, né, dos profissionais aí de saúde e tal, as mulheres são a maioria, e também dentro de casa. Além disso, elas estão morrendo e sendo violentadas de todas as maneiras, especialmente pelos próprios companheiros ou ex-companheiros ou homens da família, né? O que a gente precisa? Olhar para isso e organizar um comportamento concreto de mudança. A mudança ela não é uma questão partidária ou uma questão aleatória. Ela é uma questão da sobrevivência da sociedade como um todo. Se a gente olha esses dados todos que são aterrorizantes, né? E você pensa,
E daí, o que a gente vai fazer com isso? Está sendo ainda uma grande oportunidade para que as pessoas se conheçam melhor e com isso elas consigam se ver no mundo, nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações familiares. É uma fase potencial para ressignificar padrões de comportamento, o próprio sentimento de pertencimento, né? Eu não sou uma pessoa que estou vagando no mundo. Me preocupar com o entorno, com tudo que envolve a minha existência nesse mundo, né? Porque não adianta eu olhar para dados como esse que a gente está falando aqui agora e falar, eu não me importo com machismo, porque afinal de contas eu não sou machista. Ou então eu não me importo com racismo, eu não me importo com N tipos de violências. Você tem que se importar sim, porque isso diz respeito a você, mesmo que você esteja numa situação privilegiada. Aliás, exatamente porque está numa situação privilegiada, por que você sente esse conforto? Por que tanta gente está desconfortável, está morrendo, está sendo violentado de toda forma e você está confortável? Tem algum problema aí? Não, eu preciso conversar com os filhos, eu preciso conversar com todas as pessoas que me rodeiam sobre esses assuntos. É um momento histórico que essas emoções estão no topo. O que a gente vai fazer com elas, dependendo da forma como a gente vai se movendo em meio a essas emoções, a gente vai criando outra sociedade.